Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Adélia Villanova, conte o seu testemunho. Muito obrigada por você estar nos enviando seu e-mail com a sua história, nos mandando no direct, lá no Instagram, nos siga lá, Adélia Villanova no Instagram, como também aqueles que têm meu WhatsApp, estão mandando as suas histórias, as suas experiências com Deus através do meu WhatsApp, enfim. O importante é que o nome do Senhor seja exaltado na terra através da sua história, através do seu testemunho com Deus. Aqui embaixo do vídeo estão as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto também o nosso e-mail. Então, mande a sua história para nós. Teremos aqui o enorme prazer em estar contando o seu testemunho para o mundo. Também nos ajude a crescer esse canal, se inscreva, deixe o seu like, comente. Eu terei o enorme prazer em estar respondendo cada comentário um por um. Somos recém-nascidos, se falando no canal, recém-nascidos, mas precisamos da sua ajuda, oração e nos ajudando a aqui fazer com que esse canal cresça, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Temos hoje mais um lindo testemunho, mais uma linda história de vida, aonde Deus realmente cuida. Deus é aquele que não nos desampara e quando Ele acha lugar no nosso coração, verdadeiramente Ele cuida de nós. Quem nos mandou essa história hoje é a nossa amiga Carla. Ela é de Vitória do Espírito Santo. O título dessa história dela hoje, desse testemunho, é O Preço da Desobediência. Vamos lá para mais uma história no canal. Me chamo Carla e fiquei muito feliz pelo canal quando fiquei sabendo, pois eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos, mas sou muito tímida. Eu tenho muita vergonha em testemunhar. Me dá uma tremedeira, um calafrio que eu esqueço tudo. Isso acontece com muita gente, né? Fico feliz pela nossa irmã também ter usado o canal para contar a sua experiência, já que ela não tem coragem dela própria contar o que Deus fez na sua vida. Então, assim, como ela fala aqui, mas escrevendo, eu consigo contar a minha história. Amém? Então, vamos lá. Tenho 40 anos, fui criada na igreja evangélica. Os meus pais, pessoas muito simples, de um caráter ímpar. Somos em 5 irmãos, 2 rapazes e 3 moças. Eu sou a terceira filha. Todos nós estudávamos e fazíamos cursos sempre gratuitos. Onde tivesse e nós conseguíssemos a vaga, lá estávamos nós fazendo cursinhos. Meus 2 irmãos mais velhos, nesse meio tempo, arrumaram um trabalho. Então, eles trabalhavam o dia e estudavam à noite. E final de semana, todos nós na igreja. Com os meus 17 anos, eu consegui um trabalho no consultório dentista como recepcionista. Aquilo para mim foi um deslumbre, pois eu teria, enfim, o meu próprio dinheiro para comprar as minhas coisas. Eu estava muito feliz. Comecei ali a ter novas amizades e comecei também a mentir para os meus pais. Eu comecei a comprar roupas bem extravagantes e guardava na casa de uma amiga. E quando eu ia para alguma festinha que eu mentia para minha mãe, que era aniversário da amiga, da mãe da amiga, da filha da amiga, eu saía da minha casa com a minha roupa normal. Chegando na casa dessa minha amiga, eu me trocava, me produzia toda e ia para as noitadas. Meus pais nunca deixaram nós dormir fora de casa. Porém, como eu já mentia muito para eles, eu ia para os aniversários das minhas amigas, que não era verdade, eu sempre inventava uma desculpa. Ligava para minha mãe que eu estava com cólica, que eu estava com dor no estômago, dor nas pernas, enfim. Eu adoecia de tudo para não ter que voltar para casa mais cedo. E ali eu mentia para minha mãe que eu ia dormir na casa daquela minha amiga e que lá só tinha ela e a mãe dela. Detalhe, nunca conheci a mãe dessa minha amiga. E ali, cidade pequena. Começaram então os boatos sobre a minha pessoa, pois nada fica encoberto por muito tempo. E claro que os boatos não tão bons chegaram aos ouvidos dos meus pais.
Os meus pais me enquadraram sobre todos aqueles assuntos, eles queriam saber. E eu, sem saída, contei sim alguma coisa, não tudo. Eu só ia para a igreja aos domingos, e ainda sem a menor vontade. Bem diferente de tempos atrás, que eu ia no meio da semana, final de semana, eu ficava praticamente o dia na igreja, porque eu era muito participativa de tudo que tinha na igreja, eu era muito participativa. Só que esse desejo acabou. Eu queria mesmo era estar com os meus amigos, naquela roda de colegas e muitas das vezes em um barzinho. Então comecei a planejar. Já que eu trabalho, por que não morar sozinha? Então comecei, olha só, o que a gente faz? Então comecei a planejar e comecei também a procurar casa e achei. Então me bateu muito medo de morar sozinha. Então tive a ideia de chamar uma amiga para dividir aquele aluguel comigo e ela topou. E na hora fomos morar juntas naquela casa. Ali enfrentei meus pais, meus irmãos, minha família e fui. Eu continuava trabalhando naquela clínica odontológica e ali também comecei a ter um caso com meu patrão, que ele era o dono daquela clínica, ele era casado. Então virei uma namorada dele. E para mim, aquilo estava tudo bem, indo totalmente na contramão de tudo que eu aprendi. Fui obrigada a não ter um filho dele. Então, começaram ali as torturas. A minha mãe, coitada, só sabia orar e chorar por mim. Eu mesma já não acreditava mais em mim, não acreditava mais em nada. As torturas vinham de tudo que é jeito. Eu não recebia mais salário, pois ele dizia que mulherzinha como eu não precisaria receber salário, pois ele fazia um grande favor em pagar o meu aluguel e me dar um prato de comida. Então ali eram tapas, puxões de cabelos, xingamentos, então nem se fala. Nesse meio tempo, todos meus irmãos se formaram, se casaram, construíram suas famílias e eu naquela medíocre vida. Vivi nisso 12 anos. Fugi de casa então, depois de tanto sofrimento. Fui morar com outra amiga, arrumei outro trabalho e ali parecia estar tudo bem. Mas conheci um outro moço e mal nos falamos e fomos morar juntos. Quando o dentista descobriu que eu estava me relacionando com uma outra pessoa, pagou para tirar a minha vida. Mas Deus teve misericórdia de mim, graças às orações da minha mãe. Tenho certeza que foi por isso que eu sobrevivi. Passei 40 dias internada, 15 deles na UTI. Quem foi me visitar? Somente minha mãe. Os meus amigos sumiram todos e aquele moço que nós estávamos morando juntos também me abandonou. Perdi amigos, trabalho, o homem que eu achava que era meu marido. Perdi moradia, porque eu não tinha como pagar e fiquei com muita vergonha de voltar para a casa dos meus pais. Então decidi morar na rua e fui. Pensei, eu não tenho mais nada e nem ninguém. Com os meus pais não dá mais certo. Então, seja o que Deus quiser. Fui morar embaixo de viadutos, de ponte, onde desce. E rápido já me enturmei com alguns moradores de rua e ali parecia tudo muito bom. Vida livre, sem compromisso, bebidas, entorpecentes. Então, tinha tudo ali. Aí eu pensei, vou viver aqui até morrer. Com um mês nessa situação de rua, fui morar junto com o Maicon, que também era morador de rua. E ali descobri que também ele tinha sido criado na igreja evangélica e que a mãe dele era dirigente do círculo de oração. A conversa parou ali mesmo, não prolongamos mais o assunto. E nessa vida de rua fiquei 2 anos. Mas nossas mães
tanto minha quanto a do Maicon, que por sinal não se conheciam, nunca desistiram de orar por nós, mesmo sabendo se nós estava vivo ou morto. É, oração de mãe, né? Um dos dias que nós perambulava pelas ruas, nós vimos uma igreja aberta e entramos, mas a nossa intenção era pedir comida, pois nós estávamos com muita fome, pois tinha passado o efeito do entorpecente e a fome era absurda. Tinha algumas pessoas ali naquela igreja, acho que trabalhando, que fazendo faxina, pintando, não me recordo. Mas aquele povo ali nos atendeu e perguntei se tinha comida para nos dar. E uma daquelas mulheres pediu para eu esperar que ela ia ver. E ela realmente nos trouxe 2 potes de sorvete com muita comida. E nós comemos ali mesmo, na porta da igreja. Eu já não me lembrava o sabor de uma boa comida. Depois que terminamos, pegamos a mangueira que aquele povo ali trabalhava e nós bebemos água ali mesmo na mangueira e saímos. Só que o jeito que aquele povo ali nos tratou ficou marcado. Uns nos trataram somente com silêncio, outros falavam alguma coisa que eu não me recordo, mas porém ninguém nos xingou, porque essas coisas de xingamento é muito comum para quem mora na rua, a gente conhece muito bem. Então aquele lugar me deu vontade de voltar. E voltamos. Só que dessa vez não era mais pela comida. Claro que se eles me dessem, novamente eu ia comer. É porque eles foram calorosos com a gente. E voltamos. Voltamos àquele lugar bem sujos, nós fedidos, descabelados. E aquele povo ali nos falou para sentarmos naquele culto, ali naquelas cadeiras, e nós sentamos. E ali assistimos aquele culto, saímos de lá bem. Saímos bem, sem entender muita coisa, mas saímos bem. E no final do culto, uma daquelas mulheres falou para a gente voltar no dia seguinte. E a gente voltou. Foi a mesma história, o mesmo culto. Só que no final, aquela mulher nos deu uma sacola com roupas e bolachas. E ali fomos muito felizes. E aí sumimos por um tempo, não sei, uns 4 meses mais ou menos. Só que a vontade de voltar ali era muito forte. E a gente voltou. E assim foram, assim, entre indas e vindas, entre 4 e 6 meses, que a gente ia, sumia, voltava, enfim. Mas a gente foi. Um dia, a gente foi no culto logo pela manhã. E era um domingo muito especial. A igreja estava cheia, muitos grupos ali cantavam, outros falavam coisa da Bíblia, enfim. Era uma coisa muito bonita, aquilo me agradou muito. E após aquele culto, o final daquele culto, tinha um grande lanche ali. A gente não sabia de nada. E ali participamos também daquele lanche, uns comiam, outros foram para suas casas, mas nós, claro, participamos ali, comemos bem, ficamos no cantinho, nos alimentamos e fomos embora. E os irmãos falaram, volte à noite, e a gente voltou. A gente à noite estava lá. E naquele culto, nós voltamos para Cristo. E naquele lugar teve festa. Continuamos com nossas vidas de rua. Mas o pastor daquela igreja, nos vendo que a gente estava firme, sem faltar culto, ali sempre presente, ele nos cedeu um quartinho que tinha no fundo daquela igreja. E aquelas irmãs muito bondosas providenciaram cama, fogão, geladeira, cobertores, lençol, enfim, tudo isso que a gente precisa. E ali ficamos por 1 ano e 3 meses naquela casa, nos fundos da igreja. E naquele lugar, nós nos batizamos, nos casamos, conseguimos emprego, meu marido voltou a estudar e hoje ele pasmem, ele é dentista. Voltamos a reencontrar nossas famílias e hoje temos um lindo filho, o Davi. Hoje moramos em São Paulo. O meu marido, uma vez por mês, atende moradores de rua. Somos muito felizes e abençoados. Eu não precisava passar por nada daquilo que passei. Esse foi o preço da minha desobediência com Deus e com os meus pais. Não valeu a pena. É melhor obedecer do que sacrificar. Linda história,
linda experiência com Deus. Mais uma vez a gente vê que com amor, que com carinho, a gente resolve boa parte das coisas da nossa vida que às vezes não é tão bom. Se aqueles irmãos daquela igreja não tivessem acolhido esses dois com carinho, como eles acolheram, dando comida porque eles estavam com fome, dando roupas limpas porque eles precisavam, talvez eles não teriam voltado. E assim é que precisamos verdadeiramente fazer o evangelho de Cristo na terra. Precisamos ser a diferença na terra. O Senhor nos chamou para fazermos e sermos a diferença. Então, cabe a nós procurar ser o diferente e ser também a diferença na terra, para vidas. Eu louvo muito a Deus por mais um grande testemunho, agradeço a nossa amiga que nos mandou o seu e-mail contando a sua história e peço também que você faça parte desse canal, nos ajude esse canal a crescer, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente sobre o canal e também comente no canal sobre cada vídeo aqui contado, cada história contada, você pode estar assim também comentando. Nós teremos enorme prazer em estar respondendo um por um. Continue orando por nós e nos abençoando, se inscrevendo no canal. Fiquem com Deus e até o próximo testemunho.